Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar a respeito de uma notícia bombástica que saiu da DC Comics nos últimos dias, ou possivelmente uma notícia que saiu, e eu queria falar um pouquinho a respeito dela. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar muito com isso. A DC Comics, todo mundo sabe, tem sofrido nos cinemas nos últimos anos, ela se recuperou bastante, principalmente depois do filme da Mulher Maravilha, mas o filme da Liga da Justiça veio para trazer ela um pouquinho de volta, mas não só a Mulher Maravilha foi um grande sucesso, como também Aquaman e principalmente o filme do Coringa mais recente, que acabou sendo um enorme sucesso com um orçamento muito baixo. E eu acho que a DC Comics finalmente decidiu fazer o que a Marvel fez alguns anos atrás, que foi colocar todos os personagens que ela tem direito, tudo que ela pode criar, colocaram ali na mesa, obviamente o Kevin Feige com outras pessoas, e decidiram qual seria o rumo daquele universo. E a DC tá fazendo isso, só que a DC tem uma gama muito maior de opções. A DC não só tem o Batman, tem o Superman, como eles já têm várias versões desses personagens historicamente, versões que eles podem puxar lá de trás, eles podem fazer crossovers, não só dessa nova geração do universo estendido da DC, como também fazer crossovers entre as diversas gerações que já existiram nos cinemas. E alguns dias atrás saiu uma notícia muito legal falando a respeito da possibilidade do retorno do Michael Keaton como Batman. Isso mesmo, o Michael Keaton é o Batman dos filmes do Tim Burton, lá aqueles filmes mais antigões, onde o Coringa era o Jack Nicholson, e a gente viu ele participando de 2 filmes diferentes, ele não quis mais participar. E o Michael Keaton tem uma carreira muito interessante. Depois de fazer os filmes do Batman, ele fez filmes pequenos ali por décadas, até que ele retornou ali pro Spotlight, né, vamos dizer assim. Ele tem um filme que se chama Spotlight também, mas ele retornou para os holofotes com o filme Birdman. E o filme Birdman é quase que uma sátira da carreira dele, mostrando um ator que fez um personagem que era um super-herói e que agora ele era taxado como um ator inferior ao que ele é na realidade porque ele fez esses filmes. Eu acredito que isso aconteceu com o Michael Keaton e ele retornou não só com Birdman, como também ele retornou no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele faz o vilão do filme e eu acho que nada mais poético para a carreira do Michael Keaton se ele conseguisse agora retornar para o personagem que ele ficou famoso, se ele conseguisse, depois de ter feito Birdman, depois de ter feito o Abutre, se ele conseguisse retornar para o Batman em um contexto, obviamente, envolvendo o personagem do Flash. E como eu disse, eu acho essa uma ideia genial, porque eu acho que é um caminho que a DC pode tomar, que a Marvel não tem chance de fazer isso ainda. Obviamente a Marvel pode puxar os atores de X-Men, por exemplo, para o universo que eles criaram agora, né, para o MCU, mas eles não têm a possibilidade de trazer personagens tão antigos e criar um universo tão rico quanto a DC tem possibilidade de fazer, porque a DC já possui gerações e gerações dos seus personagens mais clássicos. Eles poderiam fazer um crossover somente dos Batmans, envolvendo Val Kilmer, George Clooney e etc. Obviamente não seria uma coisa fácil de fazer e obviamente não seria uma ideia tão interessante assim quanto trazer o Michael Keaton, que é até hoje um dos 3 Batmans, pelo menos, mais adorados. Eu acho que ele só perde hoje em termos de aceitação do Christian Bale. Eu colocaria o Christian Bale, o Michael Keaton e o Ben Affleck como os 3 melhores Batmans até hoje. E a gente vai ver a chegada também do Batman do Robert Pattinson. Então a gente pode ter simultaneamente 3 Batmans. A gente pode estar vendo o Robert Pattinson na trilogia possível do Matt Reeves, a gente pode estar vendo o Ben Affleck em alguma coisa ali da Liga da Justiça, talvez somente no Snyder Cut, talvez em algum projeto futuro envolvendo esse grupo da Liga da Justiça, e a gente pode estar vendo o Michael Keaton também desse universo da Liga da Justiça, só que dentro da situação ali do Flashpoint. E a gente já viu outros Batmans que a gente pode ver surgindo, como por exemplo o Batman do filme do Coringa, que a gente viu somente pequeno, ele pode crescer para se tornar o Batman numa possível sequência, e a gente viu também o Batman, se não me engano, o Bruce Wayne novinho, no filme Batman vs Superman. Então a gente já viu aí, em menos de uma década, a gente já viu umas 10 versões diferentes do herói. Se a participação do Michael Keaton for feita de forma adequada, eu acho que pode ser um dos melhores momentos desse atual universo da DC, porque o Michael Keaton é um ator brilhante, que eu adoro, ele não é somente bom nos filmes do Batman, ele é um excelente ator cômico, ele tem muitos filmes de comédia bem legais, e eu acho que dependendo do clima que esse filme do Flash tiver,
porque a gente viu que o Ezra Miller ali na Liga da Justiça acabou sendo quase que o alívio cômico. Eu acho que o Michael Keaton pode se enquadrar tanto se eles quiserem ter uma pegada um pouquinho mais cômica, como se eles quiserem ter uma pegada um pouquinho mais dramática, como a gente viu, obviamente, em filmes como Birdman, Spotlight e vários outros filmes que ele fez no decorrer da carreira dele. E vale lembrar somente que nada foi falado a respeito do tamanho da participação, pode ser somente uma cameo, a gente pode ver ele somente de repente numa notícia de TV, a gente pode ver ele somente num billboard, a gente pode ver ele falando uma ou duas frases e sumindo, ou a gente pode ver ele com uma participação maior, de repente ele é o parceiro ali do Ezra Miller, de repente ele é o mentor do Ezra Miller numa possível realidade paralela. A gente não sabe qual vai ser a extensão dessa participação. Eu gostaria que ela fosse considerável, porque é um personagem que eu gosto bastante. E existe a possibilidade, inclusive, por causa do Flashpoint, existe a possibilidade do Robert Pattinson conseguir migrar para esse universo da DC. A gente ainda não sabe se isso é uma possibilidade, mas o Matt Reeves disse que não, que ele vai fazer uma trilogia solo, mais ou menos como Christopher Nolan fez, sem cruzar com esses outros filmes. Mas o maior ponto negativo para a gente falar a respeito dessa notícia é a possibilidade dela acontecer. Por quê? Porque essas notícias a respeito do filme do Flash têm saído com frequência desde o ano de 2013. A primeira data que esse filme foi confirmado para ser lançado foi em 2018 e até agora o filme nem começou oficialmente a produção. O filme já teve diversos diretores ligados à direção dele. A gente já viu desde 2013, quando o projeto estava na mão do próprio Greg Berlanti. Depois a gente viu em 2015 o Phil Lord e o Miller anunciados como os diretores. Aí eles saíram por divergências criativas, que geralmente é o motivo de qualquer saída de diretor, são essas divergências criativas. Depois a gente viu o Seth Grahame-Smith e logo depois a gente viu o Rick Famuyiwa e depois os próprios diretores do filme do Homem-Aranha, desses novos filmes, né, do De Volta ao Lar e do Longe de Casa, o John Francis Daley e o Jonathan Goldstein, eles também foram contratados para dirigir e acabaram deixando o projeto por divergências criativas. Então a gente vê que somente nesse período aí de 4 ou 5 anos a gente viu aí 6 diretores entrando no filme do Flash, saindo do filme do Flash. E a gente está vendo agora a participação do Andy Muschietti, que eu não sei se vocês sabem, é o diretor do It a Coisa parte 1 e parte 2, esses novos fenômenos que a Warner conseguiu lançar. Então eu acho que é um cara mais confiável, que já tem um relacionamento muito bom com a Warner e que talvez siga mais facilmente as determinações do estúdio, porque claramente eles tentaram ir atrás de caras mais autorais, com o Lord e o Miller, não deu certo. Eles tentaram ir atrás de caras que já estão acostumados a fazer filmes de super-herói, com os diretores de Homem-Aranha, também não deu certo. Então agora eles estão indo para um cara que tem muita lealdade, ao que tudo indica, ao estúdio Warner, que já fez 2 grandes filmes para eles e que agora possivelmente vai fazer um terceiro. Mas de qualquer forma, a data de lançamento do filme está previsto somente para 2022 e ainda não foi feito um anúncio oficial mesmo a respeito disso, ainda não está escrito na pedra, então é uma possibilidade, mas a gente não tem certeza se isso vai de fato acontecer. E isso para mim fala a respeito de um problema maior, não só da Warner, como de Hollywood como um todo hoje, também da Disney. Eu falei muito a respeito disso quando eu falo da Disney, principalmente envolvendo a saga Star Wars. Eles anunciaram 3 trilogias diferentes, uma trilogia dos criadores de Game of Thrones, uma trilogia do diretor do filme 8, uma nova trilogia dos filmes 10, 11, 12. Então eles começaram a atirar para todos os lados e eles foram devagarzinho cancelando todas essas trilogias. E agora a gente está vendo a Warner fazendo coisas parecidas, na verdade não agora, a Warner já vem fazendo isso há algum tempo, eles não cansam de fazer novos anúncios, colocar novas datas. Cadê o filme da Batgirl, que já teria saído também em 2019? Cadê o filme do Flash, que ia sair em 2018? Cadê o filme dos Lanterna Verde? Cadê o filme de vários outros personagens que eles continuam anunciando sem muita pretensão desses filmes serem lançados? Eles vão anunciando só para fazer um barulho, só para os fãs aplaudirem, mas eles acabam não lançando. Novamente, isso não é uma exclusividade da Warner, isso é um problema que atinge principalmente as 2 grandes, a Warner e a Disney, porque os outros grandes estúdios não têm tantas propriedades que vão deixar os fãs ali com água na boca, então eles não fazem anúncios tão longos, eles não planejam tão à frente. Assim, mas a gente já viu coisas parecidas com Ghostbusters e com várias outras grandes franquias, que os estúdios continuam anunciando vários filmes. Talvez vocês não se lembrem, mas eu abordei aqui no canal mesmo, quando a Paramount anunciou que tinha plano para mais 9 filmes de Transformers.
Isso mesmo, eles falaram que eles já tinham em vários estágios de produção, obviamente, alguns eram somente uma ideia, outros já tinham um diretor, outros já tinham um roteiro, mas a Paramount disse que eles já tinham 9 filmes em desenvolvimento. Então a gente vê que os estúdios eles estão meio que delirando nesse sentido, eles estão planejando muito à frente. A Marvel mesmo, ela já anuncia 10 filmes quase pra frente e depois ela tem que mudar. A gente ainda não viu, por exemplo, o filme dos Inumanos, que foi anunciado para sair, se não me engano, em 2018, ele acabou migrando para televisão. Obviamente existem vários motivos para isso, mas eu não entendo essa necessidade dos estúdios de anunciarem filmes 4, 5, 6 anos à frente. Mas voltando ao assunto principal do vídeo, eu realmente torço pro Michael Keaton retornar como personagem do Batman. Eu acharia legal se ele voltasse para terminar uma trilogia do Batman, dirigido pelo próprio Tim Burton, uma continuação do segundo filme, esquecendo tudo o que aconteceu no meio do caminho, porque é um personagem que eu gosto muito, é um ator que eu acho que combinou muito, e o clima dos filmes do Tim Burton combinam muito com o Batman, e principalmente combinam muito com Gotham. Agora, envolvendo esse período nos Estados Unidos, envolvendo todas essas controvérsias, eu acho que seria muito legal a visão do Tim Burton, seguindo mais ou menos o que ele fez no segundo filme, se a gente trouxesse isso para os dias de hoje. Mas, se isso não for possível, obviamente o retorno dele em qualquer filme, seja na Liga da Justiça 2, aí no possível filme 2, seja no Shazam 2, seja em qualquer outro filme, eu acho que é um retorno muito interessante e que traz essa rica mitologia que a DC já possui nos cinemas e que a Marvel não pode copiar. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam dessa possível notícia da entrada do Michael Keaton no universo cinematográfico da DC. Vocês gostam daqueles filmes antigos? Vocês gostariam de ver o retorno dele? Ou vocês acham que não? Vocês acham que o Ben Affleck, todos os Batmans que a gente tem hoje já são o suficiente? Diga aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.